Bem, então dando sequência aqui, né, a gente no vídeo anterior a gente calculou uma métrica, né? A gente criou uma métrica para calcular a distância, né, de similaridade dos compostos presentes nos óleos essenciais perfilados pela cromatografia gasosa de cada um dos clusters, né, dos compostos químicos presentes nos clusters definidos pela clusterização hierárquica, né? E agora nós utilizaremos uma segunda métrica, né, que é a métrica baseada nas distâncias euclidianas, né? A métrica demonstrada anteriormente, baseada na clusterização fuse, né? Né, a gente pode utilizar outras métricas, né? E aí fica a critério de cada um de estabelecer novas métricas, né? Dessa avaliação dessa distância dos compostos dos óleos essenciais aos diversos clusters. E aqui a gente tem uma segunda métrica que ela é baseada na proximidade euclidiana normalizada dos compostos, né, presentes nos clusters dos óleos essenciais, né? Então a gente vai considerar essa distância, né? E o que basicamente nós vamos fazer, né, é o seguinte, né? Aqui está o cálculo da distância euclidiana num espaço n vetorial em que cada n dimensional, em que cada dimensão dessa será um descritor físico-químico da molécula, né? Seja ele peso molecular, seja ele log Paracor ou qualquer outras características das moléculas. Eles têm que ser normalizados para que ele possa ser comparados, né? Porque a gente vai mostrar que tem descritores que são comparados na faixa de dezenas, né, ou centenas, e tem descritores que são comparáveis em termos decimais. Então, para normalizar, a gente tem um processo de normalização para que todos os vetores sejam, as n dimensões sejam comparáveis entre elas, né? E aí cada molécula então tem suas características, né, físico-químicas determinadas pela química informática e aí você vai criar vetores nesse campo n-dimensional e você consegue então medir essa distância através da distância euclidiana, do cálculo de distância euclidiana. E a gente pode então entender que vetores muito distantes um do outro são moléculas muito distantes e vetores muito próximos um do outro desse campo espaço n-dimensional são moléculas muito similares, né? E aí a gente pode comparar, por exemplo, um vetor de um composto do óleo essencial perfilado de uma planta com aqueles compostos ou aquelas características físico-químicas presentes em cada um dos clusters, né? E aí a gente consegue uma métrica de proximidade, de distância de proximidade dos compostos dos óleos essenciais a cada um dos clusters, né? E para isso, né, voltando aqui ao artigo, né, ao artigo publicado desta metodologia, você pode ir em dados disponíveis, né, entrar aqui no GitHub e aqui você em scripts você tem a pasta que com a metodologia para calcular o script aqui para calcular essa métrica, né, de distância. Então, para cálculo dessa métrica de distância, nós vamos precisar de um arquivo que eu vou dar um nome aqui de XL Cluster. Se eu abrir esse arquivo aqui, o que esse arquivo tem?
Ele tem basicamente que nas planilhas, né, cada planilha então tem um cluster, né, cluster de A ao J, né, e dentro de cada uma dessas planilhas então eu vou colocar aqui o nome do ligante, né, o nome do ligante que compõe aquele cluster e os diversos descritores de quimioinformática que eu vou utilizar. Como eu falei com vocês, tem descritores que variam na casa das dezenas e centenas, né, que é, por exemplo, peso molecular, aqui Paracore, né, volume molar, tem descritores que variam aqui na dimensão da unidade, né, de 1, 2, 3, e descritores que variam na casa de decimais, e por isso, devido a essa grande variedade de formas aqui, a gente tem que criar uma forma de padronização que basicamente a gente denominou aqui como Z-score, que é exatamente a mesma ideia de você fazer o Z-score, né, dentro de uma fórmula estatística, né? Que é basicamente isso aqui, né? Que é isso aqui, né? O que a gente vai fazer, né? Do ponto de vista matemático, né? Do ponto de vista matemático, é isso aqui. A gente vai calcular a média, então nesse caso aqui do cluster, a gente vem aqui, calcula a média, né? Isso a gente faz pelo algoritmo, calcula a média aqui de a média todas essas características, o desvio padrão, né? E o desvio padrão. Então, cada valor individual, né, subtraído da média e dividido pelo desvio padrão, vai nos dar quantos desvios padrão aquela característica desvia da média. E aí, dessa maneira, quando eu faço isso, eu consigo padronizar todos os valores para que eles variem, né? Eles variem dentro desta faixa aqui, né? Que é sempre que é a média mais 1, mais 2, mais 3 desvios padrões, né? Então, essa é a ideia. A gente vai converter esses valores de unidades para unidades de desvio padrão, né? E aí a gente consegue normalizar isso aí, né? A gente consegue padronizar esses valores, evitando que tenha essa diferença de centenas a decimais. Então, basicamente, voltando a entender, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui criar esse arquivo XL cluster, em que cada planilha tem, né, corresponde a um cluster definido na clusterização hierárquica. Aqui dentro tem aqueles compostos que pertencem ao cluster e aqui, né, os diversos descritores de quimioinformática. Você pode fazer uma análise, deve fazer uma análise, buscando para os melhores descritores que vão definir as moléculas daquele cluster. No caso aqui, como eu estava em teste muito experimental, eu calculei, eu peguei esses descritores de características do artigo que a gente publicou sobre miracrodon nas enzimas inflamatórias COX-1 e COX-2. Então, usei os mesmos descritores que eu usei naquele artigo e foram publicados nele, né? Então, né, você abaixa esses arquivos, né, e vou entrar aqui novamente. Então, eu estou aqui, né, na pasta com os scripts, entro lá na pasta da métrica, abro aqui o arquivo. Então, basicamente, né, você precisa, né, salvar aqui também o arquivo com os descritores,
né? Que é esse aqui, que é os ligantes hits, né? Os 46 ligantes hits para todos os alvos e os descritores, características de química informática de cada um deles. Então, eu vou ler esse arquivo, está aqui, esse arquivo chamado descritores.csv. Vou ler primeiramente as bibliotecas, né, do Python. Depois eu vou então abrir esse arquivo com as características de química informática de cada um dos descritores. Está aqui, eu li esses descritores, lembrando, são os 46 descritores, né? São os 46 moléculas hits determinadas por docking molecular e usando as diversas funções, as funções múltiplas de pontuação, né? Aí eu coloco aqui, eu vou criar só uma tabela, aqui eu vou calcular justamente a média e os desvios padrões dessas moléculas, né? Que então tá aqui, né? Eu vou colocar, isso, tá aqui no final. Eu calculo a média de cada descritor. Para cada descritor eu calculo a média e o desvio padrão. E aqui agora, né? Sim, eu vou calcular aqui os valores normalizados, né? Ó, aqui, beleza. Aqui eu calculo os valores normalizados utilizando a média e o desvio padrão de cada descritor. Então tá aqui, né? Isso aqui já são valores normalizados, ou seja, né? Tá vendo que todos os valores agora vão variar dentro de dimensões comparáveis, né? Isso é importante porque senão você não consegue comparar esses vetores no espaço n-dimensional, né? Então aqui eles estão variando sempre próximos de 0, 1, 2, né? Que são os números de desvios padrões né? Que isso acontece. Então o próximo passo, né? Eu vou salvar isso e vou agora fazer a mesma coisa com os descritores óleos, né? Então eu vou colocar aqui também os 46 compostos. Aqui já no caso eu estou colocando os compostos dos óleos essenciais, né? Que foram perfilados por cromatografia gasosa, né? As características dele também. Então aqui eu vou chamar essa planilha de óleos. Então, basicamente o que eu estou lendo aqui, né? O que eu estou lendo aqui os ligantes, né? Os ligantes, aqui esse códigozinho que é os ligantes que constituem os óleos essenciais, né? Que constituem os óleos essenciais, que foram perfilados por cromatografia gasosa. Calcula a média, o desvio padrão, né? E vou fazer o mesmo procedimento, o mesmo protocolo. Bom, agora vou pegar aqui, né, os valores dos clusters em Z-score que eu vou criar agora, fazer os cálculos dimensionais aqui de comparar os compostos dos óleos com esses vetores aqui do cluster, né? Então eu vou calcular também o Z-score, né? O Z-score aqui para os compostos dos óleos essenciais que eu estou estudando. E agora sim eu vou calcular a distância euclidiana, certo? Do composto do óleo essencial com o composto, com o valor aqui, o vetor de cada cluster determinado pela hierarquia, a clusterização hierárquica. Então, tá aqui, nós vamos calcular a distância euclidiana. Então aqui ele calcula a distância euclidiana, né? Isso aqui seria então a distância que esse composto
que está presente no óleo essencial de qualquer espécie está dedicado desse cluster A, B, C até o cluster J, né? Tirando os ligantes repetidos, né? Esse aqui, né? Aqui são algumas características descritivas e agora para a gente fazer uma normalização disso aqui, quer dizer, significa o seguinte: vocês percebam que os valores variam desde 5, 6 até valores bem altos, né? E a gente precisa até para título de comparação com as regras de Tanimoto, com as semânticas de Tanimoto, a gente precisa colocar esses valores enquadrados dentro de 0, né? De 0 e 1, né? De 0 e 1. Então, a gente pode usar aqui esse describe para ver qual é o maior valor né, maior valor encontrado nesse data frame, e a gente vê que os valores podem variar desde zero, próximo de 0, até valores, né, de 15,50, né? Então a gente precisa colocar esses valores de forma que eles normalizados, de forma que eles fiquem entre valores entre 0 e 1. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente, né, pega cada valor individual, a gente pega cada valor individual desse aqui e divide pelo maior valor, de maneira que esse valor que tem o valor aqui de 15, né, ele será igual a 1 e o valor 0 será igual a 0, né? Então, basicamente é isso que a gente faz. E para converter, aqui a gente está medindo distâncias, né? Distâncias de um vetor com o outro. Agora eu quero converter isso para proximidade, eu quero saber quais desses clusters e desses ligantes são próximos a um ao outro. Então, como é que eu faço isso? Eu simplesmente normalizo, gerando valores entre 0 e 1, e depois eu divido, eu subtraio de 1, de forma que 1 nessa planilha aqui, né? O 1 que seria um valor de grande distância vai ser um maior valor de proximidade, e o 0 que era um valor de menor distância, agora vai ser um valor de proximidade. Agora sim. Então, o que eu quero falar é o seguinte: esse valor de 15, né, quando eu divido por ele mesmo, vai dar 1. Ou seja, 1 seria a maior distância entre o cluster J e o composto que tem esse valor. Então, 1 seria a distância maior, né? Como eu quero transformar isso em proximidade, né, eu subtraio 1 de 1. Então, 0, então, aqui nessa nova notação, né, vou rodar aqui. Então, valores próximos a 0 aqui nesta nova notação, né, valores próximos a 0, são valores de moléculas, por exemplo, que são mais distantes, ou seja, o cluster J e o cluster e o composto do óleo essencial, esse composto de óleo essencial ele é mais distante dessas características desse cluster J, enquanto que próximos a 1 é o contrário, né? Então a gente pegar aqui valores aqui de 84, né, próximo a 1, quer dizer que esse valor aqui tem uma proximidade maior com esse cluster C9. Então, é dessa maneira que a gente relaciona os compostos dos óleos essenciais a cada um dos clusters usando a distância euclidiana, né, que vai dar o nome àquela matriz. Então, basicamente, eu já salvei isso aqui, né, eu já fiz todo o cálculo e salvei isso aqui, né? Isso.
Isso, aqui, ó. Então, calculando, o R é o valor máximo da coluna, e depois eu divido por esse valor máximo. Então, eu salvei aqui nesse arquivo que chama matriz de proximidade. Então, se eu abrir esse arquivo lá no Output, matriz de proximidade, né? Ela me dá uma matriz que vai variar entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1, onde 0 é a menor, né? Por exemplo, esse composto aqui do óleo essencial, né? Ele que é o ácido acetil salicílico, ele é completamente diferente dos compostos do cluster B, né? Enquanto que se eu pegar um valor aqui que é próximo a 1, né? Por exemplo, aqui, né? Esse composto aqui, ele é muito parecido com os compostos do cluster C1. Então aqui agora eu tenho a minha matriz que relaciona os ligantes dos óleos essenciais aos diversos clusters usando a métrica baseada em distância euclidiana, e essa matriz a gente deu o nome, né? A gente deu o nome dessa... A gente deu aqui né, o nome de... então, essas questões estão descritas aqui, né, para quem quiser, né, tentar reproduzir, estão descritas aqui, ó, no artigo, né? Então, a distância normalizada, e essa matriz, então, a gente deu o nome de deixa eu ver, deixa eu dar a sigla aqui. A gente deu o nome de PNS. Deixa eu achar o nome dela aqui. Tá lá embaixo, não. Aqui, vai estar aqui o nome dela, dessa matriz, que baseada em distância euclidiana, ela vai receber o nome de aqui, a matriz PNMCS, né, que é a proximidade normalizada euclidiana dos óleos essenciais aos ligantes arquetípicos que compõem o cluster hierárquico, né? Então matriz, né, de proximidade euclidiana normalizado, né? Matriz normalizado, considerando os descritores de quimioinformática, certo? Então, agora o que a gente precisa fazer que a gente tem que fazer é calcular, né, baseado nessas matrizes que nós calculamos aqui, e nas matrizes de probabilidade e especificidade. Então, nós temos uma matriz que relaciona os compostos dos óleos, né? Aqui agora nós temos uma matriz que relaciona os compostos de óleos essenciais perfilados, né? Perfilados de qualquer planta, né? A gente faz lá a cromatografia gasosa, pega lá o perfil cromatográfico, vê esses compostos. Então agora a gente tem uma métrica, duas métricas que relacionam os ligantes presentes nos óleos essenciais aos clusters, né? Aos arquetípicos dos clusters, as características de cada cluster. E agora a gente tem também duas matrizes que relacionam os clusters aos alvos moleculares dos insetos, né? No caso aqui da mosca. Então a gente, por uma simples multiplicação de matriz, que eu vou fazer em um vídeo à parte, a gente consegue então relacionar
a proximidade ou o grau de influência que cada composto desse teria predito computacionalmente a cada um dos alvos moleculares da mosca. E é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. Então eu fico por aqui para esse vídeo não ficar extenso, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida nós estamos à disposição.